Isso foi criado por um indivíduo dentro de um quarto. E isso também. I never told you my feet hurt, Ma. I knew we didn't have the money. So I taped them up. I turned the pain into power. I stopped trying to fit into a world that was too small for me. And I started building a new one. 2026 é o ano em que o último dos monopólios da mídia é derrubado, e eu tô falando das superproduções. Meu nome é Rodrigo, eu crio os vídeos desse canal aí, talvez você já tenha visto, acumulou mais de 20 milhões de visualizações nos últimos anos. E se você já assistiu qualquer um dos meus documentários, você vai entender aqui nesse vídeo porque que eu tô tão animado pra ver o que vai acontecer em 2026. Até pouco tempo atrás, a inteligência artificial só servia para se fazer memes na internet, mas agora, da noite pro dia, tudo mudou e geralmente é assim que acontece mesmo com tecnologias exponenciais, as coisas acontecem da noite pro dia. E antes de te explicar o que vai acontecer em 2026, o que eu tô enxergando o que vai acontecer e por que Hollywood vai se ferrar muito, a gente precisa falar sobre centralização. Centralização de poder é algo que corrói tudo. Basicamente. Quando qualquer tipo de poder é centralizado, ele se torna um monopólio. E quando isso acontece, os riscos acabam. Porque monopólio não tem risco. É por isso que se chama monopólio. E aí uma coisa muito interessante acontece. Quem detém aquele poder do monopólio, geralmente vai deixar de servir as pessoas que fizeram com que ele chegasse até aquele determinado ponto de poder. E passa a servir a si próprio. Passa a servir o próprio poder. E é isso que acontece, por exemplo, o exemplo mais simples é o Estado, né? O Estado não serve ao povo, o Estado serve a si mesmo, porque ele tem o monopólio da força. Em última instância, você pode até achar que o Estado está ali para te fornecer algum tipo de serviço, mas ele te cobra impostos e essa é a desculpa que ele usa para que você continue dócil. Porque se você não pagar esses impostos, adivinha, vai chegar uma cartinha na sua casa. Se chegar uma cartinha na sua casa e você ainda não pagar os impostos, vai chegar um agente da polícia na sua casa para te prender, um agente do Estado. Se você se recusa a ser preso, ele vai botar uma arma na sua cabeça. Se você ainda reagir, você vai tomar um tiro. Ou seja, o monopólio da força faz com que o Estado apenas sirva a si próprio, a ele mesmo. Ele não serve mais o indivíduo que é quem o sustenta. E o mesmo aconteceu com Hollywood, cara. Hollywood hoje não depende mais de agradar ao público para se sustentar, porque ele está sendo subsidiado, ele não depende mais de ter lucro em suas produções. É um monopólio. E ele não depende mais de lucro porque quem subsidia a mídia que sai de Hollywood é quem tem interesses que não estão diretamente ligados a dinheiro. São pessoas muito poderosas que têm agendas. E é a essas pessoas que Hollywood obedece hoje em dia. E quando um monopólio se instala, isso degenera a estrutura inteira em torno daquilo. Não é à toa que a gente viu aí inúmeros casos de indivíduos degenerados de Hollywood fazendo degenerações. Eu não posso falar a palavra aqui, mas gostam de criancinhas, né, digamos assim. Muitos deles, isso aí já está amplamente documentado. Tem o caso do P. Diddy, tem o caso do Epstein. Tem inúmeros casos de degeneração ali naquela estrutura. E é por isso que aquelas pessoas estão dispostas a fazer esse tipo de mídia que fazem hoje, que é pura lacração, pura ideologia, coisas completamente sem sentido. Não existe arte mais em Hollywood. E isso vai mudar, cara. Isso vai mudar. Pelo menos é a forma como eu enxergo as coisas. E vai mudar muito rápido. Esses caras não estão preparados para a velocidade que as coisas vão acontecer. E para afirmar isso, eu me baseio simplesmente no que já aconteceu no passado, porque isso já aconteceu antes. Pensa bem, a informação era monopólio de TVs e jornais, e com a chegada da internet, isso mudou. Antes, um jornal, um canal de televisão decidia o que era a verdade e aquilo se tornava verdade para o amplo público também. Porém, com a internet, as pessoas agora podem documentar, podem enxergar a realidade, documentar e atingir outras pessoas, né? Como eu estou fazendo isso aqui agora para você. Existem blogs, existem newsletters, existem
inúmeras fontes de informação agora que estão descentralizadas pela internet. Então a informação que era monopólio de jornais e TVs foi descentralizada pela internet. Aconteceu também com a música, que antes era monopólio de gravadoras e grandes estúdios que, em sua maioria, faziam contratos predatórios com artistas. E agora um artista dentro da sua casa, com um home studio, né, com equipamentos de estúdio acessíveis, consegue produzir músicas e, utilizando a internet, ele consegue bombar, estourar uma música e ser visto pelo mundo inteiro. Obviamente, essas gravadoras não desapareceram, obviamente, as TVs não desapareceram, porém, perderam muito poder, porque hoje o artista tem poder de barganha em relação às gravadoras, porque ele é o que faz, o que gira o dinheiro. Então a gravadora precisa muito daquele artista, ela não consegue facilmente substituí-lo, porque ele consegue seguir a carreira dele sozinho, fazer as vendas dele. Enfim, ele é a marca que faz aquilo acontecer, e não o contrário, não é a gravadora que cria a marca dele, que faz com que ele seja alguém. Em relação às TVs, a TV não acabou. A gente vê aí a Rede Globo mentindo adoidadamente todos os dias, mentiras e mais mentiras na Rede Globo. A diferença é que agora essas mentiras só são críveis para pessoas que só acompanham a Rede Globo, porque qualquer um que consegue acessar a internet consegue enxergar as mentiras que a TV impõe, as manipulações que a TV impõe, porque tem outras pessoas abrindo os olhos do público para isso na internet. Então, não deixou de existir, mas perdeu muito poder. Um outro exemplo é o dinheiro, né? Que é monopólio do Estado, é monopólio dos bancos, sempre foi, e que agora foi descentralizado através do Bitcoin, da tecnologia. Hoje em dia você pode comprar Bitcoin, você, se quiser, né? Se souber o que está fazendo, você consegue não depender do Estado em nada. Você consegue tirar o seu dinheiro inteiro do sistema e não depender de volatilidade de política, não depender de a merda que o Estado vai fazer que vai desvalorizar o seu dinheiro. Você consegue se proteger. Inclusive, uma das melhores formas de se proteger é utilizando a Muse. Usa aí o meu cupom ABRAHUB, por acaso. Mas enfim, voltando aqui para o conteúdo, o que eu quero te dizer é o seguinte: sempre que a tecnologia reduz drasticamente o custo de produção daquele algo, daquele mercado, o monopólio perde poder. Nem sempre ele deixa de existir, mas ele perde poder, e esse poder é distribuído de forma descentralizada para os indivíduos. E é isso que está acontecendo com a indústria do cinema hoje. E isso é uma ameaça real para Hollywood, para grandes estúdios, para grandes estruturas de mídia. Porque pensa bem, qual foi a última vez que você assistiu realmente um filme memorável? Qual foi a última vez que você viu uma série, algo que você levantou e terminou aquilo ali batendo palmas, e que você sabe que aquilo ali será lembrado por gerações? Sabe, Clube da Luta, Titanic, essas grandes obras, isso não existe mais, cara. Agora é tudo feito sob demanda numa esteira fordista para que seja consumido rápido, gera o máximo de dopamina possível para que a próxima obra possa tomar o lugar. E a gente não tem mais aquelas produções memoráveis. A gente tem o que é lacração, gaysismo, sei lá, sabe? Ideologia, basicamente. Manipulação, cara. É isso que virou, que se tornou Hollywood hoje. Vazou aí recentemente as diretrizes que a própria Netflix impôs a uma das suas séries mais bem-sucedidas e mais bem produzidas, que é Stranger Things. Que foi uma série excelente, cara. Eu sou realmente um fã daquela série pela forma como a história foi construída, pela forma como os roteiristas fizeram de forma primordial com que você se conectasse com os personagens e que a história foi se desenrolando, mas, cara, se degenerou. No fim, se degenerou. A Netflix impôs para que eles, literalmente, para que eles deixassem o roteiro deles mais burro na última temporada. Foi isso que aconteceu. Porque saiu aí um estudo de que uma bela porcentagem das pessoas que assistiam a série disseram que assistiam com o celular em mãos. Então o que a Netflix fez? Impôs essa regra de que o roteiro deveria ser mais palatável, deveria ser mais simples, para que as pessoas pudessem assistir aquilo com o celular nas mãos. Já que isso já acontecia, eles estavam priorizando retenção em detrimento de qualidade. E é isso que está acontecendo na indústria inteira. Netflix recentemente comprou a Warner, cara. Comprou grandes estúdios aí. E tá acontecendo o quê? Tá sendo centralizado o poder ali naquela estrutura, tá entendendo? E aquilo será, tudo aquilo, todas as obras serão degeneradas. E qual que é o risco para esses caras agora? O risco é que com a
tecnologia avançando, com a inteligência artificial diminuindo drasticamente o custo de produção de obras cinemáticas, o poder deixa de estar nas mãos deles para de indivíduos criativos, porque agora qualquer um com muita criatividade consegue produzir coisas nível Netflix, tranquilamente. Obviamente, né, cara, a gente tá no início do ano, no início de 2026, não tá assim ainda, mas o que eu quero dizer é que antes o que era necessário enormes equipes, grandes equipes de produção, equipamentos, tudo. Era necessário uma estrutura gigantesca para ser feito. Agora pode ser feito também na mesma qualidade ou em qualidade parecida por indivíduos criativos. E é aí que tá. Se esses indivíduos são realmente criativos e conseguem contar histórias boas e conseguem pôr pro mundo as histórias que estão nas mentes deles, uma hora ou outra, cara, uma dessas histórias será uma história genial, será algo louvável, será algo que será lembrado por gerações, porque agora a gente tem a oportunidade de conhecer de fato a criatividade de todos os indivíduos do mundo, porque vai ficar cada vez mais fácil você tirar uma ideia da sua mente e passar para a realidade com qualidade de cinema. Eu quero que você veja isso daqui, olha. Recentemente viralizou aí um caso, todo mundo ficou sabendo, passou no Fantástico, estão chamando aí de Beta da Montanha, né? Que é a mulher lá que foi fazer uma trilha com o cara no Réveillon, no Ano Novo, e largou o cara lá no meio da mata, o cara passou 5 dias perdido, enfim, você já sabe dessa história. E olha o que fizeram já, cara. Olha isso daqui. Uma trilha de 6 horas no Ano Novo? Só tô topando essa loucura por você, viu? Você me falou que era inimigo do fim, né? Vamos ver se isso é verdade mesmo quando a gente chegar no topo do Pico Paraná amanhã. Eu nunca subi uma montanha dessas. Ai, sem frescura, segue meu ritmo. Se você ficar parando, eu vou perder o nascer do sol. Tô aguentando, não. Tá, chega de drama, vai. Já estão até soltando os fogos, então para de chorar e anda que a gente chega a tempo. E é claro, isso daqui ainda é um meme, mas eu quero que você preste atenção na qualidade disso e na qualidade das ideias. A pessoa que criou isso daí, eu não sei quem foi, mas foi realmente genial. Foi genial. Foi muito criativo. E é isso que nos prende ao vídeo, é isso que faz as coisas viralizarem. E você pode dizer, mas, pô, isso daí não tá qualidade de cinema, né? Isso daí não tá competindo com Hollywood. Não, cara, mas o que você não tá entendendo, o que você está subestimando, é a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Não subestime a curva exponencial, o avanço de uma tecnologia que tem curva exponencial. A inteligência artificial não é como as outras tecnologias. Ela não cresce linearmente, ela cresce em ascendente exponencial, o que significa que as coisas acontecem muito mais rápido do que podemos imaginar. Eu me lembro até hoje, de 2 anos atrás, quando as imagens eram assim terríveis, cara. Os vídeos, não sei se você lembra, cara, deve lembrar, uns 2 anos atrás, os vídeos de inteligência artificial pareciam coisas psicodélicas, malucas, né? Que não existia consistência nenhuma, era uma coisa totalmente fractal psicodélica. E eu tive uma discussão com um dos meus sócios, apostando com ele, dizendo, olha, eu aposto que em 2 anos isso daí vai estar numa qualidade de cinema. E ele riu da minha cara e tudo, e disse que nos próximos 50 anos isso não iria acontecer. Aconteceu que eu estava certo, e realmente hoje nós temos imagens maravilhosas, consistentes, com qualidade de cinema. E aqui eu vou fazer mais uma previsão, talvez esteja errado, mas eu acredito piamente que ela estará certa. A minha previsão é que até o final de 2026 nós teremos pelo menos um grande filme feito 100% por inteligência artificial. Talvez não seja um filme feito por um indivíduo, mas sim por pequenas equipes, entendeu? Não com um orçamento decamilionário em dólar, mas talvez com um orçamento de $20 mil, $50 mil. E se você não sabe a magnitude disso aqui que eu tô falando, $50 mil representa hoje uma cena de 5 a 10 segundos de um filme de Hollywood, entendeu? E eu acredito piamente que até o fim do ano nós teremos esse grande filme aí que vai ser comentado por todos e que vai bater de frente aí com obras de Hollywood.
acredito nisso. E aí, tendo em vista isso, é o seguinte, se você se interessa por isso, eu tenho 2 convites para te fazer. O primeiro é que você vá lá no meu canal de tutoriais. Eu tô com um canal novo aí, onde eu ensino as coisas que eu faço com a inteligência artificial. Na verdade, eu nem fiz nenhum vídeo nele ainda, mas tem um sócio meu que tá fazendo vídeos lá já. E aí, são tutoriais. Ele te ensina a utilizar essa tecnologia para que você também crie vídeos incríveis aí da sua casa. Então, vai lá nesse canal, esse é o primeiro convite. E o meu segundo convite é que no dia 5 de fevereiro eu farei uma masterclass te ensinando a conseguir qualidade de cinema com inteligência artificial. E para participar, você só precisa se cadastrar aí, tem um link na descrição, se cadastra e compareça, tá? O futuro é incrível, eu tô muito animado com 2026. Quem me acompanha aqui nesse canal sabe que eu tava muito desgostoso com tudo que tava acontecendo na política, eu tava muito pessimista com o futuro e, cara, eu tô mudando essa visão, realmente eu aguardo ansiosamente por esse futuro. Eu acho que vai ser incrível e eu quero participar disso. Se você quiser participar também, vem comigo que eu te mostro aqui o que eu tô aprendendo na minha jornada, tá bom? Tamo junto, até a próxima.